então tá. Até a próxima tela. Vê se você consegue já. Tá ao vivo já. Ok. Olá, Gentil, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Você consegue me ouvir boa bem? noite a todos. Consigo. Estás me ouvindo bem, Rosa? Muito bem, muito bem. Que ótimo, que ótimo. Boa noite a todos. Eu sou Gentil Bruscato, professor de Física do Colégio Farroupilha. E hoje eu tenho a grata satisfação de ser o moderador de uma live que nós teremos, cujo tema é Práticas de Astronomia no Ensino Online. Essa live é patrocinada pela Escola de Professores Inquietos e faz parte da campanha hashtag Inquietos em Casa. Se bem que a pessoa tem que ser boa ficar inquieta em casa, né, Rosa? Difícil. E difícil, mas a gente está se cuidando, estamos nos cuidando, né? E essa live é promovida pela Escola de Professores Inquietos e pelo Colégio Farroupilha. A campanha tem como inspiração os educadores que estão se reinventando nesse período de pandemia. Aliás, todos nós estamos nos reinventando, né, queridos? Todos nós. E tem como objetivo dar suporte aos professores e demais profissionais da educação, com conteúdos e atividades que possam ajudá-los nas suas vidas profissionais e pessoais também, né? Porque muita gente que é educador tem que dar conta também do que fazer em casa com os pequenos, né? Vocês podem também acompanhar as demais atividades da página dos Professores Inquietos, os outros canais de comunicação da Escola dos Professores Inquietos, para conferir essa live que vai ficar gravada, né? E também saber das próximas atividades que nós teremos com a página dos Professores Inquietos. Tá? Bom, queridos, antes de apresentar a nossa convidada de hoje e poder fazer uma explicação de como que vai funcionar a dinâmica do nosso trabalho, alguns já sabem como funciona, estão participando, mas vamos lá. Então, queridos e queridas, nós teremos, primeiramente, uma fala da Rosa. Aí vamos ver uns 30, 40 minutos, vamos ver como que se dinamiza essa live. Né? Vamos deixar uns 10, 15 minutos finais para algumas perguntas, né? Algumas perguntas que podem ser encaminhadas pelo chat e que podem também ser colocadas por outros canais aí do Professores Inquietos. Importante assim, queridos, né? Não fiquem chateados se alguma pergunta que vocês enviarem não for respondida, porque nós temos, todo mundo sabe, uma limitação de tempo e a gente vai responder aquelas que a gente pensa que abrange um pouco mais as questões que diz respeito ao que nós vamos conversar hoje. Tá? Mas existem vários canais de comunicação da Escola de Professores Inquietos, onde vocês, quem quiser, né, coloca a sua dúvida lá no outro canal e a gente tem uma satisfação em atendê-los. Tá? Mas, antes de eu passar a palavra, deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre convidada.
é a professora Rosa Doran. Ela é uma educadora científica dedicada à integração de tendências modernas de inovação em sala de aula, com ênfase especial no uso da astronomia para o aprendizado do STEAM, do Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. A professora Rosa é doutora em Educação e Ciências pela Universidade de Coimbra. É vice-presidente do painel de educação da COSPAR, que é o Comitê de Pesquisa Espacial. Presidente do programa Galileu de Formação de Professores, do qual eu participei em 2009. Olha só, Rosa. É vice-presidente do Comitê Executivo do Global Hands-on Universe e membro fundadora do CLIO, do Núcleo, com I, que é o Núcleo Interativo de Astronomia. Né? Nós combinamos hoje, queridos, que a nossa fala vai ser conduzida com aspectos que têm relevância naquilo que é necessário para anos iniciais e anos finais e que está presente na BNCC. 2 assuntos principais, um relativo à Lua, fases da Lua, movimentos da Lua, e outro assunto relativo a constelações. Então, eu passo a palavra aí para a professora Rosa. É uma satisfação recebê-la, Rosa. É um prazer enorme estar aqui nessa live. Obviamente, eu preferia estar aí, né? Eu vivi em Portugal, mas eu sou brasileira e sinto muita falta do gostinho, do jeito do pessoal aí no Brasil, mas pronto, a vida é assim. E de qualquer forma, eu acho que estando aqui, eu faço mais pelo Brasil do que se eu tivesse aí, né? E a questão é mesmo essa, a educação, é não estar quieta nunca. Na verdade, essa situação toda, que é uma situação muito triste e preocupante que nós estamos agora a viver, não é? Mas ela traz aqui uma questão engraçada, que para nós do Núcleo, nós usamos teletrabalho já há muito tempo, desde sempre. O Núcleo não tem uma sede oficial, porque nós estamos espalhados pelo mundo. Então, nunca sentimos a necessidade de ter um espaço físico onde a gente pudesse trabalhar juntos. A gente trabalha online juntos. Isso já fazemos há muitos anos. Portanto, para nós é mais do mesmo, né? Para mim, particularmente, não. Porque eu viajo muito. E é uma coisa que eu não gosto muito das viagens em si, mas eu gosto muito de estar com pessoas. Então, a minha visita ao Rio Grande do Sul e a formação que nós fizemos aí, disse muito, foi assim, uma experiência ótima. E nessas viagens, a gente vai percebendo que a falta de conhecimento em astronomia é uma coisa global. Os professores não têm a formação necessária, os professores têm falta de formação de base em astronomia e pecam em coisas muito básicas. E a gente percebe, por exemplo, que a maior parte dos seres humanos não tem a noção do tamanho da Terra comparado com o Sol. Eu encontro mesmo muitos professores que acham que a Terra é maior que o Sol. Então, isso é uma falha do ensino de base, né? Nós crescemos com livros de texto que nos dão informação incorreta. Portanto, é mais do que tempo de vencer essas limitações e dar aos alunos a oportunidade de fazer uma autoaprendizagem, de inquirir, de querer saber o porquê das coisas e eles próprios, com o apoio do professor, encontrar essas soluções. Então, nós, quando começou o Covid, decidimos lançar desafios. E esses desafios são lançados, eles estão no Portal do Astrônomo, Portal do Astrônomo, tudo junto.org, e há lá uma seção de desafios. E a ideia desses desafios é para que os professores não pudessem, os pais, fizessem alguma coisa divertida com os filhos. Então nós lançamos, vem agora o terceiro, está para breve, mas lançamos já 2 desafios. Um deles tem a ver com a observação da nossa Lua. E isso é uma coisa que já vem de algum tempo, é uma coisa muito engraçada. Eu tenho que contar aqui um pedacinho de uma história muito engraçada. Eu vivi 30 e tal anos no Brasil, né? E depois vim para Portugal. Eu tinha as minhas filhas pequenas. E a minha filha, um dia, chega em casa, minha filha mais velha, devia ter uns 8 aninhos, e diz assim: "Ô mãe, você sabia que a Lua é mentirosa?" Eu falei: "Mentirosa? Então por que a Lua é mentirosa?" "Ah, porque quando ela cresce, ela mostra um D. E quando ela está na fase minguante, ela mostra um C."
E eu disse, ai, não, ela mostra um C quando ela está na fase crescente. E fizemos assim uma aposta e na próxima fase da lua crescente, eu fui ver e aquilo mostrava um D. E eu fiquei muito atrapalhada olhando para aquilo, dizendo, mas sempre foi um C, como é que agora é um D? E de repente, plim, né? Hemisfério norte, hemisfério sul. Não é? E, portanto, a lua aparece de maneira diferente dependendo da nossa... não é só o hemisfério, dependendo da latitude em que nós estivermos, dependendo da hora, dependendo de muita coisa, né? Mas, então, Rosa... Diz... Rosa, essa história que tu está contando aconteceu com uma professora conhecida minha na mesma situação. E começou o ano letivo, e aí ela estava caminhando no pátio do colégio, ela disse assim, Bruscato, vem cá que eu tenho que te falar, mas como é que a lua era crescente e estava um D? Eu digo, onde é que tu estavas? Aí que depois que ela se deu conta que ela estava no hemisfério norte. Exatamente. Não, tem coisas assim engraçadas de quem vive em cidades grandes e que... Bom, mas eu sempre olhei muito para a Lua, né? Porque era um dos objetos que eu conseguia ver. Eu sou de São Paulo e eu conseguia ver, né? E outra coisa engraçada, essa foi muito engraçada, nós começamos a fazer aqui em Portugal uma atividade que chama Astronomia no Verão. E então eu estava num céu, o céu aqui em Portugal tem regiões aqui em que o céu é assim uma coisa maravilhosa. Bem, o Brasil também está cheio dessas regiões, né? E o céu no hemisfério norte, devo dizer que não é tão bonito como no hemisfério sul. No hemisfério sul, os objetos que a gente pode observar são mais bonitos. Mas eu estava lá, estávamos tendo essa noite, estávamos cheios de pessoas ali à nossa volta, e de repente eu olho para o céu e começo a ver nuvens. E olho para o meu colega que está apontando o telescópio e digo assim, que pena, olha, está ficando nublado. E ele arregala um olho assim, desse tamanho, olha para mim e diz assim, Rosa, você está brincando, né? E eu disse, não estou brincando, olha ali, tem 2 nuvens grandes. E ele olha para mim incrédulo e diz assim, Rosa, isso é a Via Láctea. Típico de quem perdeu o direito de ter o céu. Porque eu em São Paulo não tinha esse direito. Não eu nunca tinha visto. Meu coração parou quando eu vi isso, né? Então, foi esse tipo de bichinho que fez com que nós pensássemos, ok, é preciso colocar a garotada olhando para o céu. Então, nós criamos um desafio, que é as crianças produzirem um calendário lunar. Esse calendário é colocado numa plataforma. Então, ao longo de um mês, a criança vai desenhando como ela vê a Lua. Todos os dias. Bacana. E depois coloca numa plataforma. Rosa, olha só um pouquinho. Isso está no... Como é que é? Portal do Astrônomo, isso? Portaldoastrônomo.org, tudo junto. Portaldoastrônomo.org. Em desafio. Ótimo. Então faz isso e coloca lá numa plataforma e depois de termos um conjunto grande do mundo inteiro, nós vamos pedir às crianças para olharem para aquilo e dizerem o que elas veem de estranho. Porque as crianças do hemisfério norte vão ver coisas diferentes das crianças do hemisfério sul. Né? Então, isso também é uma forma muito engraçada para discutir um pouquinho a história da Terra plana. Se a Terra fosse plana, isso não acontecia. Não é? E na mesma onda, nós decidimos lançar um segundo desafio, que tem a ver com as constelações. Que constelações é que eu vejo no céu? E tentar derrubar um pouquinho a ideia de que as constelações são estrelas que estão todas juntas no céu. Não estão, elas são uma forma de ver, não é? E associar a isso um pouco da mitologia. Então, o convite é para a criança olhar para o céu, olhar para a estrela e inventar a sua própria constelação. E depois de fazer um desenho, inventar uma história sobre aquela constelação. Nós já fizemos essas atividades algumas vezes, eu me lembro de uma que foi muito engraçada, foi perto da hora do almoço e as crianças estavam com fome, então havia um garoto ali e a constelação dela era a constelação do cachorro-quente, a constelação do hambúrguer. Mas depois inventavam histórias muito engraçadas sobre isso. Portanto, esse é o segundo desafio, não é? Para depois conversar um pouco com as crianças sobre o significado das constelações do ponto de vista histórico, e elas eram muito importantes, não é? Eram associadas a imensas coisas, mas hoje em dia nós sabemos muito mais. As constelações não são um conjunto de estrelas com asterismos, é toda uma região
no céu, não é? E isso é muito Sim. importante para combater, por exemplo, essa falta de conhecimento sobre a diferença entre a astrologia e a astronomia, por exemplo. Não é? Portanto, Sim. são debates importantes e que nós queremos promover. E queremos que as crianças pensem nesses assuntos. Nós fazemos aqui, Rosa, uma atividade chamada Astrologia versus Astronomia, que é o senso comum e a análise científica, né? E nessa atividade, num primeiro momento, as crianças marcam no calendário qual é a data do seu nascimento e qual é o seu signo, né? Segundo a astrologia. Aí depois eles vão marcando a posição do Sol no mapa estelar e no final da atividade eles marcam qual é o seu signo segundo a astronomia. É uma das atividades mais polêmicas que nós fazemos. Sim. Né? Primeiro que quando eles descobrem que nós temos 13 constelações por onde passa o Sol e não 12, já é uma grande surpresa. Exato, né? exato. Exatamente. E é esse tipo de atividade que nos interessa, em que o aluno toma nas suas mãos a sua aprendizagem. E ele vai aprender, não porque eu digo que é assim, mas fazendo a sua própria investigação. E isso cria no estudante o pensamento crítico, que é uma coisa que a maior parte das pessoas nesse mundo não tem. Porque nós crescemos, quer dizer, na sua geração, certamente, a nossa geração, se eu puder dizer assim, né, fomos educados como? É memorizando. E as coisas são assim porque o professor diz que são assim. E nós não questionávamos, não é? Quer dizer, eu questionava muito. Eu levava muita bronca da professora dizendo, para quieta, menina, você faz pergunta demais, né? Porque para mim aquelas respostas não eram satisfatórias. Né? Não faz pergunta difícil. Não era bem assim que ela me dizia, mas eu queria saber o porquê. Era o porquê do porquê. Ela ia tentando responder, e cada vez que eu levantava a minha mão, eu ficava com o braço dormente, porque ela nunca me chamava. Elas, as professoras e professores, vários, não me chamavam porque eu fazia perguntas demais, né? Então, isso é importante que os professores percebam, que a aprendizagem tem que ser colocada na mão dos alunos, e eles devem fazer essa aprendizagem ao seu próprio ritmo, da sua própria maneira, fazendo as descobertas à velocidade que for necessária para que eles possam perceber bem aquela matéria, não é? Não é preciso, é o que dizem as pessoas hoje, o saber enciclopédico está no Google, eu não preciso ter isso de cor na minha cabeça. Né? Agora, eu preciso ser capaz de encontrar informação e saber que ela é boa informação, que não é uma informação falsa. Né? E como é que eu faço isso? Olha, eu preciso ter um professor comigo, que é um facilitador de aprendizagem, não é? E que me ajuda a ser criterioso, que me ajuda a ser criativo, que me ajuda a encontrar soluções diferentes, que me ajuda a comunicar, a colaborar, a cooperar. Tudo isso é muito importante, não é? Eu penso, Rosa, que essa questão da criticidade que você tocou agora há pouco é bastante relevante, principalmente sobre o ponto de vista de você poder analisar aquilo que acontece não só na natureza, não é? Você tocou na questão da ideia da Terra plana, né? Das pessoas saberem olhar a natureza e da natureza de maneira crítica, fazer o seu entendimento a respeito do mundo, porque isso é algo que é interessante. Nós, por exemplo, aqui a gente faz uma atividade aqui no... deve ter visto, mas existem alguns documentários e alguns filmes onde a representação do dia é a imagem do Sol e a representação da noite é a imagem da Lua. Sim, né? Sim. Então, nós fazemos um trabalho de desconstruir essa ideia. E um belo dia, numa atividade com... Agora não vou me lembrar se é terceiro ou quarto ano dos anos iniciais, eu olhei na previsão, eu vi que a Lua estaria no céu lá pelas 9 e pouco da manhã. Nós fizemos a aula do lado de fora. E aí eu fui conversando com as crianças, aí eu perguntei, vem cá, crianças, e qual é o símbolo da noite? Aí todo mundo. Ah, professor, é a Lua. E eu apontei para o céu e digo, mas o que é que ela está fazendo ali no céu de dia? Muito bom. Olha, Rosa, foi assim uma quebra, né? Então, essas questões de que eu tenho que olhar a natureza e ser crítico na hora da interpretação, eu penso que é uma das principais funções do que aquilo o professor precisa se reinventar hoje em dia, né? Sabe, eu costumo dizer, tem duas coisas que eu digo, as pessoas ficam assim, aliás, é mais do que duas.
Uma delas é que um professor me pede qual é o melhor conselho que eu posso lhe dar. E eu disse, pare de ensinar. O professor que não ensina é o melhor professor do mundo, né? Deixa o aluno aprender, facilite a aprendizagem do aluno, né? A segunda coisa muito importante, que eu acho que muitos políticos não perceberam ainda, é que o professor é a profissão mais importante do mundo. Um professor é aquele que vai moldar os alunos que tem na mão, não é? Então, se nós não damos importância a essa profissão, nós estamos crucificando toda uma civilização à mediocridade, não é? E a outra coisa que eu costumo dizer é que eu sou muito fundamentalista em astronomia, sou fundamentalista no sentido em que eu acho que um dos grandes problemas dessa humanidade é não ter a noção de quão pequenos nós somos. Não é? Eu gosto muito de um episódio do Carl Sagan, certamente o Gentil sabe quem foi esse grande homem, não é? Da série Cosmos. Ele tem aquele episódio, O Pálido Ponto Azul, e ele tem ali uma passagem muito bonita que fala sobre as atrocidades que os homens fazem por não perceberem que nós estamos aqui uma breve fração de segundo desse universo, não é? Quer dizer, o que as pessoas fazem para poderem dizer que são os líderes momentâneos, não é? De um pedacinho de nada. Quer dizer, eu acho que isso é fundamental para as crianças aprenderem. O facto das pessoas não saberem que a Terra é tão menor do que o Sol e que nós estamos na zona habitável da nossa estrela, e só por isso é que nós estamos aqui. As pessoas não saberem que o tamanho da Lua e a posição da Lua são fundamentais para nós estarmos aqui. Todas essas questões são tão fundamentais, eu acho que é a base do conhecimento. E, no entanto, como tivemos a oportunidade de conversar há pouco tempo, a astronomia vai sendo tirada dos currículos, ou porque as pessoas acham que os professores não são capazes de aprender, o que é uma estupidez enorme, ou porque simplesmente acham que não é importante, que a astronomia são umas estrelinhas lá no céu. É a falta de compreensão do que é que significa ser humano. Isso é uma coisa que me aflige e que me deixa inquieta. A astronomia é a primeira das ciências, né, Rosa? E assim, né, queridos, queridas? O que eu queria complementar a fala da professora Rosa agora, né? O Carl Sagan, e aí eu também sou um fã incondicional do Carl Sagan. Ele tem uma definição para astronomia. O que é astronomia segundo Carl Sagan? Astronomia é um exercício de humildade e de formação de caráter. Esta é a definição de astronomia do Carl Sagan. Não é estudar estrela, não é estudar astro, não. Quando se entende o que é que vem por trás do estudo do espaço, das estrelas, do estudo do universo, que a astronomia pode conduzir o estudante, aí nós vamos ter um exercício de humildade e de formação de caráter. Exatamente. Isso não sei o que eu estou dizendo, quem fala é o Carl Sagan, não é? Essa questão que você falaste da pessoa da falta de noção dos tamanhos é uma pergunta que eu faço quando nós estamos estudando com as crianças, Rosa, o assunto de estrelas cadentes, não é? Então, invariavelmente, sempre vai ter na turma aquela pessoa que não, estrelas cadentes é uma estrela que cai. Exato. Né? Aí eu conduzo o pensamento para que as crianças consigam pensar um pouquinho, né? Eu digo assim, o Sol é uma estrela? Aí ele, sim. Quem é maior, é o Sol ou é a Terra? Aí, normalmente, não, o Sol é muito maior, o Sol é muito maior que a Terra. Aí eu pego uma esfera e comparo com o tamanho da sala, alguma coisa assim. Tipo, olha, o Sol é muito maior que a Terra. E você sabia que tem estrelas no céu que são maiores do que o Sol? É a aprovação de sim, tem. E será que aquela estrela, quando cai na Terra, faz aquele risquinho? Aí eles ficam... Não faz sentido, né? Não faz. Aí eu digo, faz sentido, não faz sentido. Né? Porque, sim, quando vem essa expressão estrela cadente, não é? Isso vem lá do senso comum, né, Rosa? O que é que significa estrela cadente? É a estrelinha que caiu. Né? E aí a gente puxa para o assunto
dos micrometeoritos, das chuvas de meteoros, dos cometas que estão passando pelo sistema solar. Mas, de novo, dentro dessa sua perspectiva. Eu não dou a resposta. Né? É que isso é fundamental. É fundamental. Eu penso que... Nós temos uma outra atividade muito engraçada, essa não está nos desafios, mas é uma atividade que nós fazemos na sala da aula muitas vezes, que é a Lua e os bebês. Como é que é? A Lua e os bebês. Então a ideia é fazer as pessoas, porque muita gente pensa que nascem mais bebês na Lua cheia. Né? Então, levar os estudantes a fazerem essa investigação. Isso é muito engraçado. É engraçado, eu faço isso com professores, faço com estudantes, né? Fazê-los pensar um pouco o que é que significa a lua cheia e por que que as pessoas acreditam que na lua cheia nascem mais bebês. Então, eu tenho uma atividade numa plataforma em que convido as pessoas, aliás, há uma reportagem em que uma médica diz, não, esse fim de semana realmente nasceram muitos bebês. E as pessoas pensam, mas é porque a lua cheia? E a médica diz assim, não tem nada a ver com a lua cheia, é porque é a mudança de fase da lua. Na mudança de fase nascem sempre mais bebês. Então, uma das atividades que eu adoro é eu coloco o estelário, né? E ponho a lua e vou passando todos os dias e peço para as pessoas me dizerem quando é que a lua muda de fase. Você vai passando todos os dias e a pessoa diz, eu acho que é aqui nesse dia. Então vá, a que hora e a que minuto. E as pessoas, não, mas tá mudando sempre. Então qual é a lógica daquilo, né? E qual é a lógica de ser da fase? Quer dizer, são discussões. E enquanto a garotada faz essa investigação, eles aprendem imensa coisa. Né? Outra que eu adoro é a história da como é que chama? Da Lua. Diz. Essa atividade está lá no portal do Astrônomo também? Não, essa atividade está num portal que chama Inspiring Science Education. Tá. Mas depois eu vou colocar aqui eu estou para colocar essa atividade num outro portal. Eu vou fazer isso e depois te dou, porque essa atividade é muito, muito, muito boa. Né? Outra coisa que eu gosto muito é a história da superlua. Sim. E eu costumo dizer para as pessoas, quando as pessoas dizem, nossa, a lua ontem estava enorme. E eu adoro, porque eu digo, quer dizer, você não olha para a lua. Assim, quem é apreciador da lua sabe que realmente na superlua há uma diferença. É bastante notório, né? Mas para uma pessoa perceber que a superlua está maior do que ela normalmente é, ele tem que ser um amante de ver a lua cheia. Porque senão, tem que olhar a lua cheia sempre. Como é que se percebe que a lua está 10% maior? Não é? Quer dizer, são pequenas coisas, sabe, Gentil, que eu acho que a humanidade perdeu esse contato com o céu. E isso tem consequências muito graves naquilo em que nós nos tornamos, sabe? Nós temos também uma atividade que nós fazemos, começa aqui na primeira série, que é o Big Bang, e a gente começa analisando a questão de... A gente faz a seguinte pergunta, né? Com a questão de olhar para o céu. A gente faz a seguinte pergunta. Por que a gente gosta tanto de olhar para o céu? E aí alguns ficam falando alguma coisa. Eu digo, olha, gente, eu gosto muito de olhar para o céu porque foi de lá que nós viemos. Aí eu digo, como é que é, professor? Eu digo, da onde é que vieram os elementos químicos? Aí todo mundo, veio da Terra. Eu digo, depois, antes da Terra. E aí a gente conduz a fala para que o pessoal perceba que as estrelas é que são... professor, então quer dizer que as estrelas é que fabricam os elementos químicos? Chegou, exatamente. Então, tudo vem de lá. Então, como nós viemos de lá, nós gostamos muito de olhar para o céu, porque a gente veio de lá. Né? E nessa linha que tu estás falando de olhar a Lua, né, das fases da Lua, tem também uma história muito bacana, que é, outro dia vieram os pequenininhos aqui outro dia não, né? Antes de nós entrarmos em
estudo domiciliar, foram os estudantes lá, que eles estavam muito impressionados com uma história de lobisomem, sabe? Porque o lobisomem, professor, porque a luz da lua, eu digo, vocês fiquem tranquilos que lobisomem não existe, tá? É só fantasia. Não, mas eles, na cabecinha deles, aquilo era algo real. Aí eu digo, não, vocês fiquem tranquilos que o lobisomem não existe, é só uma fantasia. Ah, mas como é que você diz isso, professor? Porque olha só, se o lobisomem, ele acontece, aparece quando tem a luz da lua, certo? Certo, professor? Quando a lua não tem luz, a lua reflete a luz do sol, aí eles, hã? Eu digo, sim, a lua não tem E agora? luz. A lua reflete a luz do sol. Então, o que você está vendo é a luz do sol refletida na lua. Aí eles, eu digo, então eu quero dizer que não tem lobisomem. Foi muito engraçado que as crianças saíram se olhando assim. Eu digo, para um pouquinho. Isso faz sentido? E aí eles, não, professor, eu vou pensar um pouco. Não, mas é isso, é isso. E olha quantos exemplos aqui em meia hora nós já demos de como fazer aprendizagem por inquiry usando a astronomia, não é? E depois é uma ciência que é completamente interdisciplinar, não é? E uma coisa importante também é não misturar há coisas que são transdisciplinares, não é? Ou seja, que passam por várias disciplinas. Há outras que são multidisciplinares, são várias disciplinas que estão a trabalhar no mesmo assunto, e outras que são interdisciplinares. Essas são as mais poderosas, não é? Eu costumo dizer que numa escola, a escola ideal, o aluno entra na sala de aula, ele não precisa saber que o professor Gentil é professor de física e que a professora Elizabeth é professora de matemática, não precisa saber nada disso. É o professor. E os professores juntos estão a trabalhar num tema. Nós tivemos durante 2 anos um projeto chamado Stories of Tomorrow, Histórias de Amanhã. E era para quinto e sexto ano. E os alunos tinham que criar uma história de uma missão a Marte. Obviamente que não é um trabalho. Eles não tinham nenhum background sobre como é que se lança um foguete, como é que se põe astronauta lá dentro, o que é que se pode levar, o que é que não se pode, não tinham nenhum background. Tiveram que inventar tudo. E foi uma atividade completamente STEAM, como você disse logo no princípio, não é? Então, os professores de ciências, de educação física, de música, de inglês, de português, todos se juntaram para ajudar os alunos a criarem essa história. Então, o tema era... Isso foi no âmbito de uma coisa aqui em Portugal, que é área de projeto. Portanto, é uma aprendizagem baseada em projeto, em que os professores, naquele ano, tinham que dar um pedaço da matéria, usando o pretexto era a viagem a Marte. E funcionou lindamente. Os professores aprenderam a trabalhar de forma interdisciplinar, não é? Professores de educação física ajudando a meninada a treinar para ser astronauta, lançando foguetes d'água. E depois a professora de matemática olha para aquilo e diz: que oportunidade que eu perdi. Eu podia ter estudado ângulos com os meninos enquanto eles lançavam os foguetes, não é? Então, essa interdisciplina... Quer dizer, os meninos aprenderam todo o vocabulário de inglês. A professora de música, eles prepararam música para ser integrada no seu livro digital, prepararam artes que depois foram transformadas em imagens no seu livro digital. O professor de português ensinou o texto, quer dizer, foi toda uma interdisciplinaridade, não é? O exercício que a gente fazia com eles era logo no princípio do ano letivo. Eles punham no papel todos os conteúdos que eles tinham que ensinar, todos os tópicos. E depois punham no papel, num post-it, aquele amarelinho, né? Depois inventavam a história da missão a Marte e depois iam colocar esses post-its ao longo da história. E nunca ficava nenhum tópico de fora. Ou seja, e eu fiz essa experiência com várias histórias que não tinham nada a ver com Marte. Aliás, eu às tantas fui dar uma formação em África e esqueci-me completamente das minhas imagens de Marte. Então, o que eu fiz? Estou no avião, roubei a revista do avião, cortei as imagens e levei comigo. Tentei pegar alguns aspectos culturais e dei aos professores e disse: agora peguem essas imagens e inventem uma história. Então, depois deles terem colocado os tópicos que tinham que ensinar num post-it,
olharam para Sim. aquelas fotografias que tinha uma catarata, uma pedra, um homem, uma mulher, uma joia, disse para inventarem uma aventura. Lá inventaram uma história toda muito engraçada, e depois eu disse, agora vamos buscar os post-its e coloquem na história, aonde é na história, que vocês ensinariam esse pedaço que vocês têm que ensinar no próximo ano letivo. E nunca fica nada de fora. Então, isso para mim foi um acordar, que as disciplinas não precisam estar encaixotadas como a gente costuma fazer. Né? Aliás, assim, né, Rosa, nós fazemos... tu falaste aí do foguete d'água, né? Tu falaste do foguete d'água, é uma das saídas de estudo da primeira série do ensino médio, aqui do Colégio Farroupilha, aliás, é a saída, que é o projeto do foguete, né? Então, nesse ano no ano passado, nós estávamos com história, física, matemática, química, geografia, não me falha a memória, essas disciplinas todas envolvidas no projeto do foguete. E nós vamos para a sede campestre, eles produzem o foguete deles, tem uma arte para fabricar o foguete, que cada um quer fazer o foguete mais bonito que o outro. Depois a gente lança, num primeiro lançamento, a gente lança o foguete só com ar comprimido, para que a distância seja pequena. Eles filmam o foguete no ar comprimido e aí cabe na tela, né? Aí aquela imagem a gente coloca num software, no tracker, para eles analisarem, para eles analisarem. Aí aonde lança o foguete é o 00 do plano cartesiano, e aí se trabalha matemática, ângulo, alcance, altura máxima, na física, velocidade, aceleração. Olha, é espetacular. E isso é uma atividade STEAM. Completamente STEAM. Muito tranquilo. Muito tranquilo de fazer. E sim, eles são desafiados a eles terem que bombear lá o ar pressurizado para lançar o foguete. É muito bacana. E, de novo, dentro da tua fala, nós privilegiamos que sim, seja o estudante aquele que vai movimentar a engrenagem do seu próprio aprendizado, né? Isso é uma conversa que eu tenho muito com os professores, principalmente quando eu digo, professor, parem de ensinar, né? Mas como para de ensinar? Então, o que o professor não é importante? Não, é que quando o professor é o facilitador, a importância do professor é 1000 vezes maior. Muito maior. Porque ele tem que ter toda uma preparação para apoiar o aluno e respeitar o estilo de aprendizagem do aluno, tentar perceber quais são as necessidades que aquele aluno tem de aprendizagem, qual é o background cultural, social daquele aluno. Portanto, tem todo um trabalho de campo que tem que fazer antes da lição, todo um trabalho para motivar o aluno, porque um aluno não motivado não vai aprender nada, ele tem que estar entusiasmado com o que vai fazer, e depois tem que ter a quantidade de elementos necessários para progredir no seu conhecimento, não é? Portanto, um professor que está ao lado do aluno tem muito mais trabalho do que aquele professor que entra na aula e lê o livro. Não é? Ser bom professor dá muito trabalho, é muito desgastante. E eu costumo dizer aos professores, professor, se não tem paciência para fazer isso, se acha que isso não é o seu trabalho, por favor, deixe de ser professor, porque está a condenar muita gente ao insucesso, não é? Porque não está a olhar para cada aluno como se fosse um indivíduo, não é? E esse é o trabalho que a gente tem feito muito, sabe? É ajudar o professor, e há professores muito bons por esse mundo afora, muito bons. Nossa. É uma coisa, a criatividade de alguns professores e o espírito de devoção, de sacrifício, né? Há tantos professores bons, sabe? Por isso é que nós aqui na nossa associação adoramos aquilo que nós fazemos, porque nos permite conectar esses professores, que é uma coisa tão importante, né? Eu penso assim, né, Rosa, essa tua fala de valorizar o professor,
de que nesse momento a gente, nessa nossa fala, nós estamos comentando assuntos e dando algumas dicas e algumas experiências que nós estamos trocando de como que nós trabalhamos algumas estratégias de ensino que sim dão certo, não é? Ainda mais nesse momento, né? Ainda mais Exato. neste momento. Completamente. O Aliás, momento quando nós começamos essa migração para o ensino domiciliar, eu ouvi de algumas pessoas aquela questão de, pois é, agora o fator do professor vai perder importância dentro não. do... O quê? Agora que se notou como o professor é importante, como que o professor precisa ter apoio, como que ele precisa saber o que ele trabalha, como que ele tem que integrar todos os objetos que ele está trabalhando para poder ensinar o aluno a pensar, não é? Porque no pensamento do professor, quando ele consegue conduzir o aluno para que o aluno trilhe o seu caminho, é muito mais relevante aquilo que nós temos de processo de aprendizagem. Completamente, né? Completamente. E nessa fase, a gente vê como faz falta ao professor alguma formação sólida no uso das novas tecnologias, nessa conversão de ter que trabalhar as competências do aluno mais do que a transmissão de conteúdo, né? Sim. Então, a gente sente isso com muita força, sabe? Mas não é só, esse momento também tem sido muito importante, talvez, para algumas pessoas acordarem para aquilo que está acontecendo no mundo e como falta pensamento criterioso por esse mundo afora, gentil, como tem tanta gente que não sabe o que diz, não pensa naquilo que está a ouvir, não consegue pensar criteriosamente naquilo que está a ouvir. E assim, né, Rosa, eu vou transpor essa tua fala de criticidade com relação ao aprendizado, por exemplo, da ciência, e hoje em dia, sempre quando nós estamos abordando esse aspecto da criticidade no entendimento do mundo, no entendimento da natureza, que nós apresentamos algumas, como é que eu vou dizer assim, aspectos que dizem respeito a como que a natureza se comporta e que o aluno faça a sua interpretação de qual é o conceito que ele pensa que é mais adequado, a gente conduz isso também para a questão pessoal, né? Completamente. Você tem criticidade na hora de vocês lerem uma notícia nas redes sociais? Vocês têm criticidade quando alguém vem fazer uma fofoca a respeito de um coleguinha teu? Você é crítico com relação a isso? Então, eu penso que isso, essa condução do estudante para que ele possa construir aquilo que ele pensa que é, aquilo que tem que aprender, leva essa abordagem da criticidade num outro nível. Eu não estou só me preocupando com a minha matriz, entre aspas, curricular, eu estou indo lá para o socioemocional. Eu não estou só formando aquele estudante para que ele, entre aspas, consiga aprender algo que está presente no entendimento da natureza, mas sim que ele entenda como que são as relações entre as pessoas, como que eu tenho que respeitar as pessoas, como que eu tenho que analisar o que alguém diz ou o que está escrito numa rede social, eu tenho que ser crítico em relação àquilo. Eu não posso aceitar aquilo sem fazer uma verificação, né? E há um problema também grande que surge para o professor, que é, ok, eu sei que isso é importante, o aluno tem que saber comunicar, ele tem que saber colaborar, ele tem que ser crítico, ele tem que ser criativo. E como é que eu avalio o aluno? Né? Portanto, isso também é uma outra questão muito importante, é apoiar o professor a saber avaliar, a fazer essa avaliação do aluno e saber perceber se o aluno está a evoluir ou não. Isso também é um trabalho que nós desenvolvemos bastante ao longo dos últimos anos. Aliás, tivemos um projeto, acho que foi o projeto do maior sucesso que nós tivemos, chamado Platon, em que nós introduzimos os professores ao inquiry, à interdisciplinaridade e criamos uma série de ferramentas para o professor avaliar o aluno, a aprendizagem do aluno, usando essas metodologias, que isso é uma coisa muito importante. Principalmente quando o professor e o aluno estão à distância.
Não é? Tá? Sim, Que é o que sim, está sim, acontecendo agora, não é? Portanto, que é a nossa vida, né? É a exato. Quer nossa dizer, vida como é que o mesmo. professor sabe se o aluno está a aprender ou não? Né? Quer dizer, um professor que Uhum. está habituado ao ensino, que é só expor, não consegue saber se do lado de lá o garoto ou a garota estão aprendendo ou não, não é? Uhum. E Rosa, diz, nós ainda temos 17 minutos aqui puxa, o de tempo live, passa né? depressa. Nossa, passa muito rápido. E aí tem uma perguntinha aqui, aí eu acho que eu vou começar com as questões de perguntar alguma coisa para você, né? Certo? Força. Isso. Aí a pergunta aqui é a seguinte, Rosa. Professor, eu tenho para mim que a Lua, quando gira em torno da Terra, ela só tem um movimento, só o de translação. Mas eu li num documentário que também tem um movimento de rotação. O que eu não entendi é como que se ela tem movimento de rotação, ela fica só um lado voltado para a Terra, né? Eu para explicar isso assim com a fala, eu acho que não é fácil, né? Mas o que eu sugiro Aham. fazer é aquela atividade muito básica. Se você tiver um globo da Ah, Terra, pega uma maçã, por exemplo, e faz um hum, pontinho vermelho na maçã. E depois isso, leva isso. leva a Ah, maçã assim, é como se fosse uma cratera na Lua, né? Então eu faço um tá. desenho assim na maçã e levo a maçã assim à volta, não é? Então se você imaginar que eu sou a Terra e a Lua está aqui, está o pontinho aqui, não é? Hum, Se eu estiver vendo a Lua passar assim, vai haver muitos momentos em que eu não vejo o pontinho, porque ele está tá. virado ao contrário. No entanto, quando nós olhamos para a Lua, nós vemos sempre a mesma face da Lua. Ora, isso só é possível se a Lua tiver o movimento de rotação enquanto faz a translação. Mas para perceber esse detalhe, é preciso fazer essa simulação, brincar com duas bolas e simular, Uhum, tendo em conta o fator de observação, ou seja, é bom conhecer a Lua, olhar para a Lua e ver se nós vemos sempre a mesma face da Lua ou não. Isso é a uhum, primeira investigação a fazer, não é? E os alunos vão perceber que sim, que estamos vendo sempre a mesma face. E depois pode-se colocar até 2 alunos, ah, não é? E dizer, ok, eu estou virado para ti, e agora eu vou fazer uma órbita à tua volta, e você está sempre olhando para mim, né? Olhando para o meu hum, rosto. Ora, se eu não fizer o movimento de rotação, você deixa de ver o meu rosto, não é? Portanto, isso é um boa, exercício muito boa. engraçado, muito interessante para se fazer com os alunos e demonstrar. Agora, tem toda uma série de outras perguntas, que é, então, mas como é que isso funciona assim, não é? É porque o tempo que a Lua leva para fazer a translação é o mesmo tempo, quase, que ela leva para fazer a rotação em torno de si própria. E isso não é uma Uhum, coincidência, não é uma casualidade. Isso é a gravidade que dá origem a aham, esse tipo de fenômeno, não é? Então, isso tudo tem explicação, né? E é importante que essas dúvidas surjam, sabe? E sim. felizmente, hoje em dia há internet e há muitas animações no próprio YouTube que explicam isso muitíssimo bem. A única coisa que eu peço aos professores sempre é que tenham cuidado com as escalas. Porque muitas vezes Uhum, essas aplicações usam. O que eu estava dizendo, eu sou fundamentalista, né? Para mim, não se pode usar uma escala mais ou menos. Ou põe tudo do sim. mesmo tamanho e escreve, não está à escala, Isso. não é? Uhum, Ou então, se vai usar tamanho, tem que usar o tamanho certo. Isso de pôr mais ou menos é o grande problema de nós acharmos que aham. o Sol é só um bocadinho maior que a Terra. Então, não é, é muito maior do que a Terra, É não é? muito, Então, é esse muito. fundamentalismo, isso é importante. E é possível fazer. Eu me lembro, eu aprendi isso, não tenho vergonha de dizer, porque a gente não tem que ter Oh, vergonha de não saber, né? não, Vergonha é não. A não gente saber. tem. Vergonha é não A saber e não vergonha querer é não querer aprender. aprender. Exatamente. Então, Aham, eu me lembro que eu entrei assim na sala de uma professora, a Leonor, com quem nós ah, trabalhamos, e
e vi assim uma sala, um clube de astronomia, e ela tinha o Sol assim, desde o teto até aqui embaixo, só um pedaço do Sol. E depois tinha um pontinho pequenininho ali representando a Terra, né? E eu olhei para aquilo e disse, ah, que engraçado, por que você fez isso assim? E ela olhou para mim, como assim, por que eu fiz isso assim? Se é a escala correta. E eu fiquei boquiaberta porque eu não tinha essa noção. E a maior parte das pessoas não tem essa noção, né? Então, quando se faz essas representações, ou não se usa escala nenhuma, põe tudo do mesmo tamanho, ou então, se vai pôr alguma escala, tem que pôr a escala correta. Nós fazemos a questão Terra-Lua. Eu uso duas esferinhas, né, Rosa? Uma esferinha maior que a Terra e a menor que a Lua em escala de tamanho. Certo. Tá? Certo. Aí o que é que eu faço? Durante a aula? Eu peço para um dos estudantes segurar a Terra e aí eu me afasto com a Lua da Terra e digo, ó, esta é a escala de distância. Aí, professor, mas é tão longe assim? Sim, a Lua fica muito longe da Terra. Mas, professor, como é que a gente enxerga a Lua tão grande no céu? Se ela fica tão longe da Terra, ela está tão grande no céu porque ela é muito grande, gente. Exato. A Lua é grande no céu porque imagina, a Lua tem 3.600 quilômetros de diâmetro, então ela é muito grande, por isso que nós enxergamos ela grande no céu, apesar dela estar muito longe da Terra. Rosa, vamos para uma outra pergunta aqui, senão professor, eu ouvi dizer que não tem lado escuro da Lua. Como assim não tem lado escuro da Lua se tem um lado da Lua que a gente não vê? O fato de nós não vermos não quer dizer que seja escuro, não é? Quando nós estamos na fase da Lua nova, que é quando a Lua está próxima do Sol, o lado que nós não vemos está iluminado pelo Sol, não é? Nós não vemos porque a Lua tem a tal rotação síncrona, ou seja, nós vemos sempre a mesma face. Tem ali um pedacinho de diferença, mas veja a mesma face. Então, quer dizer que a Lua vai sendo iluminada de forma diferente. Aí tem uma coisa muito engraçada, que é pensar, eu não vou responder, fica aqui para o pessoal descobrir, quanto tempo leva o dia e a noite na Lua. Boa! Isso é uma coisa engraçada. Eu posso usar o software Stellarium para tentar responder essa pergunta, que ele permite você ir até a Lua e depois contar quantos dias terrestres demora, ou quantas horas terrestres demora um dia e a noite na Lua, não é? Mas nós não vemos realmente, porque nós não. Enfim, há satélites que observam e que nos trazem essa informação, não é? E ela é iluminada, sim. Sim. São perguntas que vêm para a gente, porque tem até o pessoal diz, não, mas e aquele álbum do Dark Side of the Moon? Eu digo, tá errado. Dark Side of the Moon não tem Dark Side na Lua, não. Tem um lado que a gente não... Às vezes o Dark Side of the Moon está virado para nós, né? Isto! O Dark Side. Quando é lua nova, o Dark Side, nós estamos olhando o Dark Side, né? Exatamente. E isso também a gente usa uma lâmpada lá imitando o Sol e fazemos uma simulação para explicar para as pessoas, né? Deixa eu ver aqui. Nossa, Rosa, vamos lá que tem mais uma outra perguntinha aqui, né? Agora é sobre constelações. Ok. Professor, no início o senhor falou que tinha 13 constelações. Aí ele pergunta assim, como assim 13? Não são 12? Isso é uma história engraçada que eu confesso que não tive tempo para ir conhecer historicamente o porquê das 12 constelações, mas acho que isso certamente tinha muito a ver com coisas sagradas, né? O número 13 não era de todo desejável, porque já na altura em que a astrologia começou a ser criada, em que as pessoas começaram a perceber que o Sol fazia sempre o mesmo percurso no que diz respeito às constelações, não é? Ele já passeava pela tal constelação do Ofiuco. Ou seja, ele passa mais tempo na constelação do Ofiuco do que, por exemplo, na constelação do Escorpião. Não é? Portanto, esse passeio, as constelações do zodíaco tem tudo a ver com a projeção que nós fazemos do Sol. Se nós imaginarmos que as estrelas estão todas no céu, e quando é
quando o Sol está no céu, ele é tão brilhante que não permite que a gente veja as estrelas, não é? Mas se eu conseguisse desligar o Sol, eu via estrelas. E os cientistas, os pensadores antigamente, eram inteligentes o suficiente para saber isso. E eles sabiam exatamente qual era a constelação na direção da qual o Sol estava projetado, não é? E decidiram, na altura, dividir o céu em 12 igualmente, o que já é uma coisa que não se percebe muito bem, porque as constelações não são 12 constelações com tamanho equivalente, umas são enormes, outras são pequenas, e o Sol passa realmente, já passava na altura em que a astrologia foi inventada, já passava pela 13ª constelação, que nunca foi levada em conta. Né? Portanto, isso é uma coisa interessante que faz pensar, e daí a história das constelações, nós fazemos essa atividade para as pessoas pensarem um pouco que é a nossa visão do que são as estrelas. Quer dizer, pensar, por exemplo, que a estrela a constelação do Orion, uma das estrelas da constelação do Orion está mais próxima da outra estrela da constelação do Orion, perdão, do nosso Sol, do que da outra estrela da mesma constelação. Portanto, é uma coisa super estranha, não é? Ó, gente, eu acho que a minha câmera está congelada, não está, não? Tá, não, mas não adianta, Rosa. Tá, não faz mal. Vamos, okay, sim, não, pronto, não, tá bom. Não, são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Pronto. Rosa, sim, querida, nós estamos, nossa, já falta 5 minutinhos, nós gostaríamos, nossa, foi uma satisfação, a gente ficaria, falar de astronomia, eu quase não gosto, já viu, né? Eu gostaria então que eu também não. Eu gostaria então que tu já fosse fazendo a tua fala final da nossa live, que nós temos só 5 minutinhos pela frente ainda. Por favor, vá, Rosa. Gente, eu ia dizer assim, o coração fica aquecido, né, quando a gente tem oportunidade de falar, principalmente com vocês aí no Brasil. Eu sou brasileira, vivendo em Portugal, eu adoro viver em Portugal, é um povo fantástico, o país é lindíssimo, mas o coração é brasileiro, né, e eu sinto muita falta de conviver e de partilhar ideias e partilhar momentos com o Brasil. Então, me dá muito gosto participar aqui nessa conversa contigo e lembrar um pouco da história bonita que nós vivemos quando o encontro do Global Hands-on Universe foi aí em Porto Alegre, e nós tivemos pessoas de mais de 20 ou 30 países diferentes. Sim. Com o gosto de partilhar, cientistas, né? Partilhando o seu saber e criando oportunidades de que essa partilha seja possível de uma maneira equilibrada, equitativa para todos, né? Para que haja equidade na aprendizagem para toda a gente, né? Então, obviamente que eu sou muito apaixonada por astronomia. Aliás, a minha formação, eu fiz um mestrado sobre buracos negros, estava fazendo doutoramento sobre buracos negros quando decidi dedicar a minha vida à educação. E essa dedicação foi mesmo por perceber que fazia tanta falta levar um pouco mais desse saber, dessa ciência tão bonita e tão importante para nós. Então, o meu objetivo é infectar tanta gente quanto a gente consiga com esse bichinho do querer saber mais. Porque as crianças têm uma mente inquisitiva, eles querem saber o porquê, querem entender e ter a certeza que há essa oportunidade, que as crianças têm oportunidade de abraçar o universo e compreender o universo de uma outra maneira, de abraçar a ciência de uma outra maneira, de perceber a ciência. De respeitar a ciência, não é? Quer dizer, muitas vezes as pessoas questionam o financiamento da ciência porque não tem o efeito imediato. E eu pergunto, qual é o efeito imediato? É a economia galopante que a gente vê por aí, é o capital que cai do dia para a noite. A ciência não cai assim. A construção científica não cai porque ela é baseada num método que é honesto, ou pretende ser, pelo menos, em que as pessoas pensam um pouco mais além, né? Então, essa é a palavra final, é que as pessoas respeitem o pensamento científico, que as pessoas respeitem os cientistas, que respeitem as apetências e que nunca digam ao aluno para de perguntar. Quer dizer, quanto mais porquê um aluno que estiver naquela cabecinha, melhor é, né? E que a astronomia seja
um motor propulsor para as pessoas quererem saber mais e respeitarem mais e que saibam o que significa ser humano. Rosa, eu vou ter que encerrar. Muito obrigado. A Escola de Professores Inquietos agradece demais que você participou. E ficamos disponíveis no Instagram e nos demais canais da escola para que vocês possam assistir as demais.